Ana Jacinto é a secretária-geral da Aresp, a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares. Junta-se a nós por Skype neste Jornal das 6. Muito boa tarde, obrigada por se juntar a nós. Começo por lhe perguntar qual é o impacto esperado destas medidas pontuais em relação ao Natal e Ano Novo para a Aresp. Bom, muito boa tarde, obrigada pelo convite. Como sabe, a Aresp não tem o hábito de comentar as medidas de caráter sanitário que vão sendo aplicadas ao setor. Não temos conhecimento técnico, não temos informação suficiente e, portanto, só podemos acreditar que sejam as medidas essenciais para cumprirmos os objetivos que todos queremos, que é combater esta pandemia. E posto isto, obviamente que nos parece positivo este alívio, quer para a restauração, quer também para a hotelaria, porque aliviando a circulação também das pessoas, o alojamento turístico também tem aqui uma maior possibilidade de ter clientes e, portanto, é positivo, quer para a restauração, quer para o alojamento turístico, diríamos nós. Há aqui um alívio, há aqui uma maior abertura de funcionamento e, portanto, não podemos deixar de considerar positivo. Agora, aquilo que nos preocupa é a nossa preocupação de sempre, que é encontrarmos aqui o equilíbrio entre as medidas que vão sendo aplicadas, medidas de caráter sanitário, com os apoios económicos. E é por isso que aguardamos com grande expectativa. Ainda hoje o Sr. Primeiro-Ministro falava que o Sr. Ministro da Economia para a semana iria anunciar o reforço das medidas e aguardamos com grande expectativa esse anúncio, até porque o Sr. Ministro da Economia a semana passada, como é sabido, reuniu com os parceiros sociais, onde a Aresp também esteve presente e tivemos mais uma vez a oportunidade de salientar a importância de o Governo encontrar soluções para a questão das rendas, que é um problema enorme para este setor, porque o setor encontra-se muito limitado, com muitas restrições, quer à sua capacidade, quer também aos horários, não é? Como sabemos, e portanto não trabalha a 100% e é urgente que haja aqui um apoio nas rendas, que é um custo substancial para estas empresas. Também tivemos a oportunidade de salientar a questão do reforço da manutenção, do reforço do apoio à manutenção do emprego, o alargamento deste apoio e o reforço do apoio é absolutamente crucial e vital, e também o apoio a fundo perdido. Portanto, foram estas três grandes áreas, diria eu, que tivemos a oportunidade de conversar com o Sr. Ministro da Economia e que esperamos com expectativa que durante a próxima semana possam ser anunciados mais apoios a estes setores tão prejudicados com esta pandemia. Nessa reunião, o que é que foi dito da parte do Governo em relação a essas medidas de que falou agora e que são tão urgentes para o setor? Bom, relativamente à questão das rendas, como tem sido público, o Governo está a estruturar um apoio a fundo perdido para estes arrendatários. Não nos devemos esquecer que grande parte da restauração e do alojamento turístico são arrendatários e, portanto, este assunto está a ser estruturado e o Sr. Ministro da Economia assim o referiu e, portanto, aguardamos que durante a próxima semana se consiga perceber exatamente em que consiste este apoio e como é que vai ser dado. A propósito da questão da manutenção dos postos de trabalho e do apoio à manutenção dos postos de trabalho, também esperamos que haja aqui um reforço e extensão, também como já foi referido, haverá certamente uma extensão até setembro de 2021 deste apoio da manutenção dos postos de trabalho, que é absolutamente crucial e vital. E depois vamos aguardar também, no que diz respeito ao fundo perdido, o que é que o Governo está a pensar fazer e de que forma é que pode ajudar estas empresas, porque é verdade e sabemos que têm sido estruturadas algumas medidas, como o programa Apoiar, quer o Apoiar Restauração, quer o Apoiar.pt, mas é muito curto e sabemos que tem algumas insuficiências que já foram partilhadas também com o Sr. Ministro da Economia, no que diz respeito ao facto de não abranger todos os empresários deste setor. O caso, por exemplo, do Apoiar.pt e do Apoiar Restauração, como sabemos, exclui todos os empresários que estejam no regime simplificado e este setor de atividade, como sabe, 58% das empresas são empresários em nome individual e a maioria está no regime simplificado, que é um regime legal e, portanto, é uma opção e foi a opção escolhida e estes empresários deixam de poder ser apoiados por este regime. Portanto, também pensamos que o Governo está
a pensar numa solução para apoiar estes empresários que ficam de fora e, portanto, estamos a trabalhar, como sempre fizemos, com o Governo, a encontrar soluções. Estamos sempre numa perspectiva construtiva de diálogo e é isso que permite ir construindo soluções para apoiar estes setores e pensarmos que vamos ultrapassar esta fase tão complicada o mais depressa possível para podermos retomar as nossas atividades, que é aquilo que nós todos queremos. E nesse âmbito de diálogo que já percebemos todos que está a existir e essa expectativa que existe em relação aos apoios que podem vir a ser anunciados pelo Governo para apoiar este setor, tendo em conta aquilo que conhecemos agora, os apoios que para já são conhecidos e os números da pandemia, o que é que perspectivam para 2021 que está aí à porta? Bom, é como lhe digo, precisamos efetivamente de criar este equilíbrio entre as medidas sanitárias e os apoios económicos, porque senão obviamente não vamos conseguir resistir. Os dados que a Aresp tem recolhido mensalmente, porque vamos monitorizando estes setores, já começámos a fazer o último inquérito reportado ao mês de novembro, mas ainda não temos os dados todos, mas relativamente ao mês de outubro, os dados eram verdadeiramente preocupantes, portanto, o que significa que os apoios não estão a ser suficientes para segurar estas empresas e, portanto, a expectativa é uma expectativa com muito receio e com muita preocupação. Precisamos é de atuar já para que possamos, de facto, aguentar estas empresas e aguentar os postos de trabalho. Não se esqueça que os dados do INE referentes ao terceiro trimestre já apontavam para uma perda de quase de 50 mil postos de trabalho nestes setores de atividade e é isso que nós não queremos. Portanto, ou agimos já e é isso que estamos a conversar com o Governo e é isso que estamos a aguardar com muita expectativa que possa ser também anunciado para a semana, um reforço robusto de medidas económicas, sob pena de não termos, então, nenhuma expectativa positiva para 2021 e ser muito difícil segurar estas microempresas que já estão numa situação verdadeiramente dramática. Não se esqueça que temos empresas encerradas há 9 meses, porque os bares e as discotecas continuam absolutamente encerradas e assim vão continuar pelos vistos e, portanto, não faturam absolutamente nada, mas têm encargos que têm que ser pagos, têm trabalhadores, têm, todos os dias estão com encargos para pagar e não têm faturação nenhuma. Portanto, obviamente precisamos de apoios muito robustos para que se consiga se segurar todas estas empresas que tão importantes são para a retoma quando tivermos em condições de retomar a nossa economia. Fica aqui a perspectiva de Ana Jacinto, a secretária-geral da Aresp.